questões emocionais e doenças físicas. Vou falar com vocês, abrir aqui meu coração e falar sobre como que eu comecei a me interessar por esses assuntos, né, de mudança de mentalidade, de cura interior, de cura das emoções, sobre ansiedade, depressão, né? Desde que eu comecei a estudar para concursos públicos, né, quando eu tinha 18 anos, já faz bastante tempo, e eu comecei a sentir muita ansiedade, muita angústia, depressão, às vezes me sentia insegura. Eu não entendi o porquê daquilo, embora eu me esforçasse tanto e até passasse nos concursos, mas não passava dentro das vagas. Era algo que meus pais queriam para mim, mas eu não tinha certeza se era algo que eu queria. E eu não tinha uma boa conexão, uma boa intimidade com Deus para saber qual era o meu propósito. Eu nem sabia o que era isso, né? Naquela época a gente nem tinha tanto acesso à internet, a tanto conteúdo bom assim para saber. Então eu ficava insistindo em algo que não dava resultado e pior, né? Meus pais falavam que eu tinha que passar no concurso para poder pagar uma faculdade, como se esse fosse o único caminho. Então comecei a conversar com outras pessoas e até uma amiga me ajudou e falou: por que você não começa a trabalhar então para pagar a sua faculdade? E aí eu fui e comecei a trabalhar no comércio e tal. E aí meu pai falou: não, eu não quero que você trabalhe, eu vou pagar a sua faculdade. Então só assim que ele realmente falou: não, não vou querer, porque o trabalho era distante, eu chegava muito tarde e teria que acordar cedo no dia seguinte, poderia ser perigoso também. E aí eu comecei a faculdade de Direito também. Gostava até, porque já tinha bastante conhecimento, porque estudava para concurso. Só que eu fiz e foi muito peso, porque durante toda a faculdade eu ficava com muitas dúvidas se eu fazia estágio só ia à faculdade, ou se eu trabalhava e fazia faculdade, ou se eu ficava só estudando na faculdade. E eu me sentia muitas vezes insegura, né? E em 2014, né, 18 de outubro de 2014, eu aceitei Jesus na minha vida, como Senhor e Salvador da minha vida, e desde então meu coração queima por Jesus, e eu descobri o meu propósito, né? E logo no ano seguinte, em janeiro de 2015, eu já estava no seminário teológico, fiz, depois na antiga igreja, depois fiz um outro curso de capacitação ministerial, e ao mesmo tempo comecei a estudar sobre autoconhecimento, sobre questões emocionais, sobre mudança de mentalidade, desenvolvimento pessoal, e aí virei uma máquina de estudo, né? Eu amo estudar. Só que aqui eu quero falar especificamente, né, das doenças psicossomáticas, né, que nós também chamamos de conversão orgânica ou somatização, né? Porque todo aquele pensamento desorganizado, a emoção desorganizada relacionada a traumas, né, quando a gente tem um rompimento, né, um trauma como se fosse um rompimento entre esse alinhamento que a gente tem que ter, né, da mente, das emoções, sentimentos e atitudes, né? Quando a gente pensa uma coisa, sente outra e faz outra, né, quando a gente não consegue ter esse alinhamento perfeito, né, ou da melhor forma possível, a gente acaba ficando nesse trauma, que é um lugar que trava a gente, né, de avançar e faz a gente repetir ciclos. Então, eu queria falar com vocês, né, sobre quando essas questões emocionais de depressão, ansiedade vieram, né, logo nesse começo, quando eu estava estudando para concurso, e depois também por causa de relacionamento, né, tóxico, que me deixava para baixo. Aí eu comecei a ter crise de enxaqueca, sinusites, e essas gastrites, isso acabava me fazendo vomitar e tudo mais. E candidíase de repetição, que também eu tive por conta de um relacionamento, né, que eu tive, né, de um namoro que foi tóxico, abusivo, uma pessoa que me humilhava e me botava para baixo, então eu acabei tendo isso. E depois, né, já tendo me formado em Direito e tudo mais, né, já estando casada e tal, eu passei por eu tinha muitos pensamentos acelerados, eu estava me curando da ansiedade, mas esses pensamentos acelerados, você está fazendo uma coisa e já está pensando em outra, está fazendo outra e está pensando em outra. Você não tem aquele estado de presença, não está ali naquele momento, sabe, fazendo aquela coisa com foco, se concentrando, sabe, se entregando, se dedicando. Então esses pensamentos acelerados e esse excesso de tarefas, eu querendo dar conta de tudo, eu acabei tendo um acidente vascular encefálico, né, em outubro de 2015, e foi um milagre, né? Na época eu estava no seminário estudando muito sobre cura, orando por pessoas ficando curadas, e eu falei: isso é só uma prova, Deus não pode querer que eu passe por isso, né, e que eu fique incapacitada de alguma forma, né? Meu olho entortou, né, eu comecei a vomitar e o olho não voltou, fiquei com estrabismo, né, naquele momento, e eu vomitava, não tinha forças. E eu não sabia o que eu tinha. Fui para o hospital, me botaram no soro, não descobriram o que era. Aí fui para outros hospitais e não consegui resolver.
né? E até teve uma situação que eu fui em um hospital e a minha mãe foi à frente e falou com a moça. E aí a moça falou assim, olha, a gente só vai fazer um exame na cabeça dela se ela bateu a cabeça. E aí minha mãe foi e falou isso pra mim. E aí ela perguntou, você bateu a cabeça? E eu falei, verdade, não, eu não bati a cabeça. E ela não fez o exame. Mas mesmo assim, comprometida com a verdade, né? Voltei pra casa crendo, e nesse tempo todo, crendo, declarando a palavra de Deus, orando, cantando louvores, declarando Isaías 53, cantando os louvores que eu amo da Êxola, né? Que é Deus no controle. E declarando também a passagem de Paulo e Silas na prisão, que houve aquele milagre. E eu fui crendo, cantando louvores e me comportando como se eu já tivesse curada. Tomando banho, lavando, hidratando meu cabelo. E aí Deus mandou fazer uns exercícios com os olhos, assim, em questão de 2 dias, meu olho tinha voltado e eu já estava bem. E dentro de uma semana eu estava completamente bem, porque parecia que eu andava e estava flutuando, né, por causa desse acidente vascular encefálico. Depois disso, por conta de querer controlar, às vezes, o comportamento de outra pessoa, às vezes uma desconfiança, uma insegurança. Então, o que aconteceu? Eu acabei desenvolvendo uma labirintite por conta de estresse. Isso já tem, acho que uns 2 anos, mais ou menos. Por conta desse estresse, dessa necessidade de controle, de preocupação. E até tive queda de cabelo. Na semana passada, eu já tinha um pouco disso, uma disfunção da mandíbula, né, temporomandibular, só que eu nunca tive tanta dor a ponto assim de chorar. E aí é uma dor que irradiava daqui para o ouvido, para a cabeça, para o pescoço, para o dente, para as costas, uma dor insuportável que eu fui para a dentista chorando. Eu achei que talvez tivesse alguma coisa a ver com o aparelho. E aí ela me passou até relaxante muscular, me passou medicação, porque também estava vivenciando, estou ainda, né, vivenciando algumas questões desafiadoras, né, na família também. E aí isso, às vezes quando o estresse ele é maior do que aquilo que a gente pode suportar, né, e a gente não sabe o que fazer com isso, nosso corpo acaba pagando o preço, né? Então, assim, como é importante a gente sempre estar nesse caminho do autoconhecimento, de conexão com Deus, de transformação, porque nós não vamos estar imunes a sofrer questões talvez emocionais ou no nosso corpo, mas o importante é que esse mensageiro vem, que é a doença, seja mental, emocional ou no corpo físico, e ele vem comunicar algo. O que te causou isso? Você pode se perguntar, qual foi o estresse, qual foi a situação? Será que foi um conflito, um problema de relacionamento? Porque relacionamentos abusivos e tóxicos, né, eles costumam também contribuir profundamente para que a gente adoeça no nosso corpo, né? Então a gente tem que, o máximo possível, se puder, se afastar de relacionamentos tóxicos e abusivos, né, fisicamente das pessoas, ou se não for possível, pelo menos se distancie mentalmente, emocionalmente. Ou seja, pare de se importar com cada pequena, média ou grande coisa que as pessoas à sua volta fazem de maneira consciente ou inconscientemente e que te afetam, sabe? Não leve para o lado pessoal, não acolha aquilo que você não gosta. Se a pessoa falou, fez aquilo que você não gostou, se comportou de determinada maneira, não é porque você merece ser tratado assim, não é porque você merece. Tem a ver com a pessoa, o que ela sabe dar. Então, não absorva a negatividade das pessoas, se blinde, ore, use a armadura de Deus. Em Efésios 6 fala, né? De a gente tomar o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, o cinto da verdade, couraça da justiça e os pés com prontidão para anunciar o evangelho da paz. Se nós estivermos revestidos das armas espirituais, nós venceremos todo o mal. Porque na maioria das vezes, né, e é assim, a nossa luta não é contra carne e sangue. O inimigo usa pessoas e situações para nos atacar, para querer nos destruir, acabar com nossa saúde mental, emocional e física. Não aceite. E quanto mais você estiver nesse lugar de conexão com Deus, de transformação interior, nesse lugar de se conhecer verdadeiramente, entender por que aquela doença veio, por que aquela enfermidade veio, ela pode vir, mas ela rapidamente vai se retirar, porque você vai tratar a causa, você vai procurar se entender e lidar de maneira diferente com as situações que vêm te ocorrendo, sem deixar isso entrar tão profundamente no teu coração.
Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e eu espero te encorajar a estar nesse lugar, nesse caminho maravilhoso, nessa jornada incrível de autoconhecimento, esse caminho sem volta, esse caminho de transformação, nesse caminho de se acolher, de se amar, de se cuidar, sabe? De manter essa rotina de oração, meditação, de autocuidado e se fortaleça cada dia mais, que por mais que venham qualquer tipo de questão emocional, mental ou física, você vai retirar o aprendizado e vai se livrar rapidamente disso. E a sua cura vai ajudar na cura das outras pessoas. Em nome de Jesus.